Quando você toma para você a mochila que está nas costas de alguém, você também retira o estímulo para que essa pessoa fortaleça os próprios ombros. E se você é essa pessoa que quer ajudar, que tira a mochila dos ombros das pessoas à sua volta, é com você que eu quero falar hoje. Será que você já sentiu aí na sua vida que essa sua maior virtude é ao mesmo tempo também a sua maior fonte de exaustão? E eu tô falando aqui daquela capacidade genuína que você tem de cuidar, de tomar conta, de antecipar aquilo que o outro precisa, de ser a pessoa que se coloca a serviço, que segura as pontas ali quando tudo parece desmoronar. Então, não me entenda mal. Claro, o mundo ele precisa de pessoas generosas, ainda mais no mundo que a gente está hoje, a generosidade ela é muito bem-vinda. Se uma pessoa que se doa e que se importa é uma das formas mais nobres de interagir com a vida, sim. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, de alma para alma. A sua bondade ela tem sido um transbordamento de quem você é, ou ela tem sido uma negligência com quem você precisa ser? Existe um ponto, gente, onde o ser boa para o mundo vira uma omissão cruel com o seu próprio mundo interno, com você mesmo. E hoje nós vamos conversar aqui, então, sobre como que a gente pode resgatar esse seu eixo sem também perder essa sua essência. Muitas vezes, gente, começando o nosso papo sério aqui, quando a gente fala em colocar limites, parece que a gente está sugerindo de alguma forma que você se torne alguém assim frio, rígido, indiferente. E se você é esse tipo de pessoa prestativa, eu sei que isso te assusta, porque afinal de contas o seu valor está em ser essa presença que agrega, que acolhe. Eu sou terapeuta, eu atendo muitas mulheres e também como tipo 9 no Enneagrama eu valorizo muito a harmonia, né? Só que, gente, a maturidade ela mostra pra gente que tem um outro lado nessa moeda. Porque quando você se anula para atender a todo mundo, você não está sendo apenas boa, você está sendo injusta com a única pessoa que você tem o dever sagrado de governar, que é você mesma. Então não é sobre parar de ajudar, entende? É sobre você entender que um copo vazio ele não tem nada para oferecer, ele está vazio. Então a sua exaustão ela é o sinal de que você está tentando dar muito mais do que você tem aí no seu estoque. E quando a gente fala, né, no senso comum, em tudo que a gente ouve por aí, as crenças que pairam no ar na nossa sociedade, é que a gente aprende que a medida do nosso amor é a medida do nosso sacrifício. A gente ouve que é bonito sofrer por amor, a gente vê nos filmes, né, aquela sofrência toda para conquistar um amor, para lutar por um amor, né, que uma pessoa que ama é aquela pessoa que é boa o tempo inteiro, aquela pessoa que ajuda o tempo inteiro. Então, quando a gente compra essa ideia sem se questionar muito e faz disso o nosso mecanismo padrão, né, de ação no mundo, a nossa forma de funcionar no mundo, a gente acaba acreditando que se a gente parar por um momento de resolver os problemas alheios, a gente vai ser vista como má ou como egoísta. E talvez a gente se sinta realmente dessa forma. Mas se você olhar com muita honestidade para a dinâmica das suas relações, quando você tenta ser o porto seguro, gente, de todo mundo, você acaba, às vezes, gerando ali uma dependência nas pessoas que você ama. Já parou para pensar dessa forma, para olhar desse jeito? Que o excesso de cuidado que você dá pode atrofiar a musculatura da autonomia do outro? Que é a imagem que eu trouxe lá no início, né, de carregar a mochila. Quando você toma a mochila de alguém, você também está tirando ali a possibilidade daquela pessoa fortalecer os próprios ombros para poder carregar a própria mochila. Então a sua pressa em salvar, ela é muitas vezes aquilo que impede a evolução de quem você mais quer ver crescer e evoluir. Então o mundo ele não precisa aqui, né, na nossa conversa, para a gente entender, ele não precisa de salvadoras cansadas, exaustas. O mundo precisa muito mais de mulheres
inteiras, que estejam presentes em si mesma e que inspirem os outros a também serem inteiros e presentes em si mesmos. Então, dentro do estudo das personalidades pelo Eneagrama, eu sempre falo do Eneagrama, tem um perfil que corresponde exatamente a essas características, que é o tipo 2, o Eneatipo 2 no Eneagrama. E é justamente a personalidade que se define pelo quanto ajuda, pelo quanto é necessária, pelo quanto é prestativa. Só que o grande pulo do gato aqui no caminho de evolução desse tipo de personalidade não é ajudar mais, é muito pelo contrário, né? O caminho de crescimento para quem vive em função de atender ao outro é justamente essa diferenciação, essa integração da própria vontade, de olhar para as próprias necessidades. Então, para evoluir, se você se reconhece nessa personalidade, a questão é justamente aprender a sustentar o desconforto, o incômodo do outro, né? O desconforto de não estar presente o tempo inteiro ali em volta para ajudar. É você conseguir viver com isso. A sua maturidade emocional, ela vai vir de entender que o erro, a queda, a necessidade das pessoas são sim os grandes professores da alma de cada um. As pessoas têm no seu caminho evolutivo algumas questões para resolver, algumas lições, digamos assim, alguns pontos, virtudes a desenvolver, e quando a gente toma para a gente essa responsabilidade do outro, a gente está impedindo também esse processo evolutivo da alma de cada um. Então, se você resolve tudo para o outro, você está roubando justamente a lição que a vida enviou para aquela pessoa que você tanto ama. E aqui eu pensei de trazer, gente, algumas sugestões a partir da minha experiência para você poder lidar com isso de alguma forma. Então eu trouxe 3 pontos que eu considero interessantes aqui para a gente. Em primeiro lugar, essa pausa, né, da consciência, da nossa consciência. Então, antes de agir, a gente pode se perguntar: será que eu fui convidada para esse problema ou eu estou invadindo? Pediram mesmo a minha ajuda aqui nessa questão ou sou eu que estou me antecipando e me colocando ali? Então essa pergunta é interessante da gente fazer sempre que a gente se tiver ali se colocando prestes a ajudar, né? A gente estiver ali nos mobilizando a interferir na vida de alguém para fazer alguma coisa por alguém, é interessante a gente passar por esse filtro. Em segundo lugar, gente, seria algo como o abastecimento da fonte. Quando eu falo fonte, eu acabo lembrando muito da Clara do Vale, né? Ela fala sempre nas mentorias, nos conteúdos dela, né? Você é a fonte, rainha. Mas é mesmo, né? Nós somos a fonte da nossa vida. Então é importante que a gente comece a tratar as nossas necessidades básicas, o nosso silêncio, a nossa fome mesmo, as nossas necessidades emocionais, o nosso lazer, nossa saúde, como compromissos inegociáveis, porque se você não respeita o seu território, como é que as outras pessoas vão também respeitar da forma que você gostaria, né? Gente, outra coisa interessante de trazer aqui, né, nesse segundo aspecto, é que esse ato de salvar, esse ato de ajudar, quando a gente, né, tá salvando, ajudando as pessoas, isso é gostoso. Por quê? Porque isso libera no nosso organismo ali uns picos de coisas que fazem a gente se sentir bem. Se a gente olha ali para a ocitocina, para a dopamina, a gente pode, né, receber esse disparo e ficar literalmente viciada nessa química gostosa, né, que a gente recebe ali. O nosso cérebro, ele vicia nessa recompensa social. E até como diz o Gabor Maté, ele fala que esse autossacrifício que a gente faz muitas vezes é uma resposta a um trauma. Então, para você que aprendeu ali desde cedo que você precisava desligar os seus próprios sinais biológicos para ser amada, né, que você aprendeu ali a ignorar esses sinais, né, sua fome, como a gente falou, o seu sono, sua raiva, suas vontades, né, você se desconecta internamente de você mesma para não perder aquele suprimento ali de afeto que vem de ser a boazinha, né, a prestativa. Então isso dentro desse contexto todo que a gente está falando, e atenção, dentro desse contexto, tá? Desse tipo de personalidade. Isso não é uma virtude. Essa generosidade exagerada, ela é um mecanismo de sobrevivência que você ainda não teve a coragem de olhar para ele, reconhecer e desligar, né? E mexer ali no botãozinho da regulagem, pelo menos. E terceiro ponto, gente, seria essa entrega da autonomia, que é permitir que as pessoas ao seu redor,
elas falhem. Deixa as pessoas sentir sim as consequências das próprias escolhas. Isso não é falta de amor. Pelo contrário, é a forma ali mais respeitosa que você vai ter de contribuir com a jornada evolutiva das pessoas que você ama. Então assim, você também vai estar liberando o seu tempo, a sua energia emocional para você ir resgatando a sua autenticidade, resgatando a sua verdade. Então, gente, fica aqui a pergunta para você hoje. Qual que é a pequena omissão saudável, digamos assim, que você pode praticar hoje para deixar que o outro cresça e que você respire? Porque mudar a sua estrutura interna, ela exige coragem, né, para ser, às vezes, um pouco menos útil e um pouco mais real. E lembrando que essa pequena omissão, ela é benéfica para os dois lados, tanto para outra pessoa quanto para você mesma. Então escreve aqui nos comentários qual é a tarefa ou a preocupação que você vai devolver ao dono original hoje. Eu vou ler e vou te ajudar aqui a sustentar esse novo posicionamento. Então, se você chegou ali no limite da sua exaustão e você deseja reconstruir o seu comando interno, eu deixo sempre o link aqui na descrição para o meu acompanhamento individual. E lembra, gente, ser boa para o mundo começa por você não ser negligente com você mesmo. Assumir o comando da sua essência. A gente se vê no próximo vídeo.